Domingão é dia de clássico, o Trem-Bom tem América e Cruzeiro, 6h30 lá no Independência. Aí fica uma dúvida, se tiver pênalti a favor do Cruzeiro, quem é que bate? A polêmica ainda tá rendendo. Repercutiu mais que o resultado do jogo. Dourado agora tá com a bola debaixo do braço e o Bruno Rodrigues está inconformado, dizendo: você chegou depois e quer sentar na janelinha. Pênalti perdido, placar final 2-0 Fluminense. Você ficou mais preocupado com a derrota pro Fluminense ou com a treta do Bruno Rodrigues com o Dourado ali pra bater o pênalti? Com a treta, né? Fui preocupado com a treta, com certeza. Um time não pode brigar ali. Acabou que o cara perdeu a confiança toda no pênalti. Esse desequilíbrio mental que houve entre os dois ali não pode se repetir num time gigante como o Cruzeiro, né? A confusão foi parar até em jornais de Portugal e da Argentina. E de treta na marca do pênalti, o mundo tá cheio. Daqui a pouco o GE vai relembrar algumas. Tem Romário e Edmundo, Neymar e Cavani e por aí vai. No Cruzeiro já rolou uma briga mais ou menos assim. Decisão da Libertadores de 1976 contra o River Plate. O jogo estava empatado em 2-2. Nelinho e Piazza disputavam quem ia bater essa falta. E ele começou a me xingar, virou de costas, saiu andando no meio de campo. Eu fui atrás dele, xingando ele também. Enquanto eles discutiam, o Joãozinho foi pra bola e fez o gol do título do Cruzeiro. Aí nós corremos pro abraço, né? O Gilberto viveu uma situação parecida quando jogava pelo Toronto do Canadá, em 2014. Olha o atacante inglês Defoe tentando tirar a bola dele. E não era nem ele que ia bater, ele queria passar a bola pro amigo dele que também jogava no clube. E eu tinha treinado, eu falei, quem vai bater sou eu. Bateu, fez um golaço e deixou o Defoe com essa cara. Acho que futebol é assim mesmo. A gente briga entre si dentro de campo, mas é pela melhora do grupo e do time. No Campeonato Mineiro, contra o Vila Nova, o Bruno Rodrigues entregou a bola para o Gilberto fazer de pênalti o terceiro gol dele no jogo. Gilberto bateu o pênalti! Gol! Na partida seguinte, contra a Caldense, mais um pênalti para o Cruzeiro. Aí, o Bruno Rodrigues é quem foi para a bola. Parou, correu, bateu no canto. Gol! Quem bate pênalti, quem bate falta no Cruzeiro? Ele... Não, no último jogo eu tava para fazer 3. Eu queria que ele batesse o pênalti para ele marcar também. E ele falou, não, marca, faz os 3. E hoje, na oportunidade, eu fui para ele, hoje é o teu dia, faz o teu gol. Henrique Dourado chegou depois e, com histórico e tanto, converteu 33 de 35 cobranças de pênalti na carreira. Mas depois da confusão com o Bruno Rodrigues, o técnico Pepa fez questão de deixar claro. Não era o Dourado a bater, era o Bruno. Ponto final, não? O Henrique Dourado com certeza sabia disso, mas no calor do momento ali, querendo... como ele é um grande cobrador de pênalti, querendo fazer o gol, houve um desentendimento. Pênalti já te traz uma pressão muito grande. E aí um companheiro seu te pressionando, cobrando a bola para poder bater ele, o pênalti, tem uma cobrança ainda maior e aí, sem dúvida nenhuma, interferiu na cobrança e atrapalhou demais o Bruno a fazer as cobranças. Foi um momento inadmissível, porque nós não somos isto, não está resolvido. Daqui a pouquinho tem mais informações do Cruzeiro direto da Toca da Raposa 2 com o Roger Cazé. Já tem novidades do Cruzeiro. O Cazé tá na Toca da Raposa 2, tá na Toca da Raposa 2, treinando tudo que vai falar com a gente. E o Pepa não deve mexer no time pro jogo contra o América não, viu? Deve mexer. Futebol é a minha vida, é a minha grande paixão. Cara, eu tava muito concentrado pro jogo, como se eu fosse jogar. O ambiente do Mineirão aquele dia estava especial demais. O torcedor sabia que aquilo ali ia ser uma final. Pra gente era mais importante esse dia do que ganhar o título. Você sai de alma lavada, né? Caramba. O Cruzeiro tá de volta pra casa, tá de volta à Série A.
A Virada, a série documental que conta a saga do Cruzeiro na gestão Ronaldo. Além, claro, dos bastidores do acesso para a Série A. O último episódio vai ser exibido de hoje para amanhã, 00h15, lá no Sport TV. No Globoplay já está disponível. Bora pra Toca 2 porque Cazé, meu chefe, já está posicionado para trazer as informações pra gente. Cazé, o seguinte, para esse jogo de domingo agora, o Pepa tem todo mundo à disposição? Conta pra gente, meu chefe. Fala, abençoado. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Nem todo mundo está à disposição do Pepa, porque o Richard segue afastado pela diretoria por ter sido citado no processo que investiga a participação de jogadores em esquemas de apostas. O Bilu está machucado, também não está à disposição do Pepa. E o Matheus Vital saiu mancando do jogo contra o Fluminense, saiu sentindo muitas dores e é dúvida para essa partida. Mas nem tudo é notícia ruim nesse Cruzeiro, porque tem um retorno importante de uma peça que tem sido muito importante para o Pepa, e eu estou falando do volante Ramiro, que contra o Fluminense cumpriu suspensão depois de ter tomado o terceiro cartão amarelo e agora está de volta ao time, deve ser inclusive titular nesse primeiro clássico mineiro na atual edição do Brasileirão. Treino de agora a pouco terminou em instantes e tem uma galera ali só no rebote para pegar autógrafo, Marcelo. Valeu, Cazé. A gente falar do Cruzeiro e essa preparação para o clássico de domingo. Pois é o Cruzeiro que treinou hoje, mais uma vez, segundo dia de treinamento, já de olho nesse clássico de domingo contra o América 6h30 no Independência. E aí, mais uma vez, os titulares não estiveram em campo, assim como foi ontem, né? Em que os titulares não fizeram um trabalho na academia. Aí hoje também aconteceu isso, porque tá todo mundo de olho no Vital, né? Se deixou o campo de jogo do Mineirão, a derrota contra o Fluminense por 2-0, sentindo muitas dores no adutor. E aí fica a preocupação com relação ao jogador do Cruzeiro. Peça importantíssima, a gente até conversava ali, né, Xará, na redação. Fiz um levantamento pequeno aqui das possíveis opções que teria o Pepa. E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês na sequência com relação às substituições que fez o Pepa. O Vital, que foi substituído em 4 das 5 rodadas, só contra o Fluminense. E se tivesse mais uma substituição, com certeza teria feito, porque ele praticamente terminou o jogo arrastado, né? Corre muito, se entrega muito, e aí, se caso o Vital não participar da partida, a gente vai apresentar aqui as opções que tem o Pepa e o que ele fez até aqui. Enfim, do time titular que treinou hoje, só o Ramiro participou das atividades com bola, um treino mais forte, até porque ele não participou da derrota contra o Fluminense, estava suspenso, não jogou, e aí o restante do grupo fazendo só um trabalho na academia. E aí, com a volta do Ramiro, fica aquela briga, Neto Moura ou Felipe Machado para a vaga do Richard, e aí o que sobrar briga por essa possível vaga do Vital, ou então outras opções. Aí tem uma opção mais defensiva, o Alisson, Ian Lucas, opções mais ofensivas, Nicão, Daniel Júnior. Enfim, o Pepa vai ter que quebrar a cabeça. Desse levantamento que eu fiz aqui, contra o Corinthians, o Bilu entrou no lugar do Matheus Vital, mas aí o Cruzeiro estava perdendo a partida. Acho que é importante a gente ter esse recorte, né? De como é que estava a situação da partida naquele momento. Contra o Grêmio, o Cruzeiro estava ganhando, entrou o Alisson. E aí, contra o Bragantino também, o Cruzeiro ganhando, 3-0, entrou o Neto Moura. Contra o Santos, Cruzeiro ganhando, também entrou Neto Moura. Então, e contra o Fluminense, o Vital não saiu. Então, se caso o Vital não participar, pelo levantamento aqui e a ideia que a gente tem, para iniciar uma partida, o Cruzeiro começa precisando também propor o jogo, já que o Vital é um jogador mais ofensivo, né? Ele participa muito das ações defensivas, mas ele, por origem, é um meio atacante. E aí ficariam as opções de Nicão e Daniel Júnior, basicamente, né? Já que Stênio e outras opções são bem mais de beirada de campo e não mais de armação, como é Nicão e Daniel Júnior. E aí, vou começar contigo, Seabra. Eu queria ouvir de você, o que você acha? Você acha que a opção tem que ser mais ofensiva, segurar mais e aí tentar, caso o Matheus Vital não possa participar, reforçar mais esse meio de campo para poder competir com a América? Olha, eu acho que em relação ao Matheus Vital, acho que a titularidade dele ninguém tem dúvida, né? Tá jogando muita bola,
cresceu muito o futebol dele nos últimos tempos, realmente. E a julgar pelas substituições do Pepa, no jogo contra o Fluminense, inclusive, né? Não saiu o Vital, mas o Nicão entrou, o Daniel também entrou na reta final, né? O Daniel Júnior, o Stênio também. Ou seja, ele bota o time pra frente. Aquele jogo tava perdendo o jogo, precisava fazer, né? Não sei se ele começa com isso na cabeça, mas eu acho que sim. Eu acho que ele começa com um time ofensivo, sim. Isso não é um desrespeito, um demérito, nada disso, de colocar o time. É a forma de jogar que o Cruzeiro tem, que o Pepa tem, e eu acho que ele vai dessa forma manter essa coerência dele. Eu acho que não tendo o Matheus Vital, vai entrar provavelmente com um desses 3 aí, e eu aposto inclusive no Nicão. Não sei se tá numa boa fase, realmente não está, tá precisando mostrar muito mais bola, tá devendo muito desde que chegou, mas com o time crescendo, eu acho que o Nicão pode crescer junto, né? Eu acho que é Ramiro, Neto e o Alisson. Pelo que ele fez no jogo que a gente acompanhou lá e tudo Fluminense, mais. Né? Eu preferiria mesmo que o Vital tivesse, porque já perdeu 2, né? Tem a volta do Ramiro nesse, mas em relação ao Richard, então eu acho que é Ramiro, Neto e o Alisson, pelo que ele fez no jogo aqui. E você, Lelhão? Olha, Rafa, se acabar entrando o Alisson mesmo, eu acho que o América fica muito defensivo no seu meio de campo, né? Embora o Alisson, como pesolano, tenha sido utilizado até como ponta direita, né? Exatamente. Mas naturalmente eu enxergo o Daniel Júnior como o único jogador com a característica no elenco para substituir o Vital e jogar um pouco mais centralizado. Nem o próprio Nicão teria essa característica, mas vamos ver. É um desfalque importante. Ontem mesmo eu já dizia, para mim, neste momento, ele é insubstituível no Cruzeiro justamente por não ter um jogador com as mesmas características dele, viu, Rafa Nobre? Mas é só para falar uma coisa do Daniel Júnior, Lélio, e a gente já conversou muito sobre isso. Eu não sei o que acontece com o Daniel Júnior, né? Ele realmente não ganhou essa posição, ele não é o preferido do Pepa ali na posição, não é. Já não era do Pesolano. Já não também. Era do Pesolano também. Não sei o que é, porque a gente sempre esperou muito dele. Gente, eu sei o que é. Tá precisando jogar. Não, sim, mas você ele tem oportunidades, sim, e não mas mostra. você só pode ter ritmo jogando futebol. Ele não tem as oportunidades. Quando ele tem, ele vai mal, então eu não acho que ele comece com ele. Eu acho que ele é uma questão ali de como vai ser. Na questão do Alisson, ele tá recuperando uma situação de titularidade, né? Não foi uma, né, não arrancaram porque falaram, nossa, tá mal, não sei o que, não é nada disso. É um retorno do jogador. E aí, assim, pelo que se deu para observar e pelo que a gente tem do América, o América tem problemas com os atacantes de lado de campo, né? O América tem problemas com a entrada pelo meio. O Alisson faz o time do Cruzeiro se movimentar um pouco mais, rodar um pouco mais. É só uma opinião. Eu entraria com o Alisson se não tivesse como entrar com o Vital. Agora, só para deixar a coisa clara, viu, Dimara? O Daniel Júnior, ele ganhou a titularidade com o Pesolano e se contundiu. Sim, quando o Cruzeiro começou a reagir na temporada, ele levou uma entrada criminosa lá em Poços de Caldas, né? Que quase ficou sem o tornozelo dele, e aí isso pode ter atrapalhado. Mas ele tinha alguns jogos que ele entrou mal, mas aí ele ganha uma oportunidade de ser o titular. E no início dessa sequência dele, ele já teve quase que o pé quebrado no jogo lá em Poços de Caldas. Foi até numa tarde, né? De quinta-feira ou quarta, sei lá. O que todo mundo cruzeirense espera, né? É que aquela lambança que aconteceu no jogo contra o Fluminense já tenha sido realmente resolvida, né? Porque foi tudo colocado nas redes aí, o Dourado pediu desculpa, não sei o que e tal. E isso o momento do Cruzeiro é um momento bom. O Cruzeiro vem numa crescente, vem no Campeonato Brasileiro muito bem, até no jogo contra o Fluminense também o Cruzeiro foi muito bem.
E aí vem uma lambança daquela que o Henrique Dourado fez, e pra mim foi uma lambança dele mesmo. Ele buzinou na orelha do Bruno Rodrigues, não era a hora daquilo, não era a hora de ter falado nada, não era a hora de ter feito o que ele fez. Espero que isso aí já tenha sido realmente, efetivamente resolvido, não só da boca pra fora, né? E aí, para poder falar desse meio-campo, eu entendo que o Ramiro é titular absoluto, ele saiu por questões de suspensão, então, desses três aí, essas três vagas que começaram o Campeonato Brasileiro, Richard, Vital e Ramiro, o Ramiro volta, então 2 vagas por enquanto, 2 vagas é aberto se o Vital não se recuperar para essa partida pro clássico de domingo. Rafa, a situação do Richard continua do mesmo jeito? Do mesmo jeito, tá afastado, e aí o Cruzeiro aguarda o desenrolar de toda a investigação para poder definir, né, como serão os próximos dias do jogador. Inclusive o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, tem uma palestra hoje junto com o Rodrigo Caetano, hoje à noite, e a nossa equipe com o Matheus Oliveira, ele vai estar presente nessa palestra, e é um assunto legal para a gente poder abordar e entender como serão os próximos dias do Richard do Cruzeiro e entender como é que serão esses dias dele no Cruzeiro. E aí o Cruzeiro que teve nessa última semana, final de semana, meio de semana, vai ter nessa próxima semana também, então uma sequência de 5 jogos aí em 2 semanas e meia, né? Teve aí Santos e Fluminense, vai ter agora América e Grêmio, e depois já tem Cuiabá na segunda-feira. Então o Cruzeiro, até pelo que o Pepa fez hoje, está levando muito em consideração o desgaste dos jogadores. Então a gente fala do meio de campo e com a condição que saiu o Vital, mas pelo fato da gente não acompanhar o dia a dia do clube dentro do CT, pode também ter desgaste de outros jogadores. Os laterais estão sendo muito explorados, né? O Marlon William participando efetivamente do ataque. Então, os atacantes também, o próprio Bruno Rodrigues, né? Se entregando muito. Então, pode ser que tenha algum outro jogador com problema físico. Então, amanhã, o último dia, preparação, quando o Pepa vai definir mesmo a equipe que vai enfrentar o América. E aí a gente vai ter uma ideia do que pode levar a campo o Cruzeiro. Então acho que passa muito, essa resposta passa muito pelo que o Cruzeiro vai ter à disposição. Se for um time muito desfigurado, só o Vital, por exemplo, vai fazer uma falta imensa, porque o Bruno Rodrigues também, como ele tá depois desse episódio, aquele lado esquerdo muito forte com ele, Vital, sem o Vital abalado talvez psicologicamente, vai sentir ainda mais. Então tudo isso precisa ser avaliado para a gente entender como é que chega o Cruzeiro para esse clássico. E aí, para falar de venda de ingresso, até te entregar já, Xará, o Cruzeiro tem uma carga de cerca de 2.000 ingressos para esse jogo de domingo. Ingresso pode ser adquirido pelo site Eleven Tickets, aí o torcedor tem que entrar na aba de visitantes, ingresso a R$100, meia já acabou, então provavelmente vai esgotar sim essa carga de 2.000 ingressos, cerca de 2.000 ingressos, torcida do Cruzeiro que fica bem em cima ali da cabine de transmissão geralmente, aquele setor Ismênia, né? E aí deve ocupar praticamente todo aquele setor.